Hoje aqui no Baú do Trader, considerando que na bolsa foi aquele dia da marmota, né? Foi para cá, foi para lá, o dólar, o Banco Central interferindo no câmbio e tal. Então, vamos deixar nossas considerações do Ibovespa mais para o final da semana. Então, vou aproveitar, como havia prometido, fazer uma breve análise do relatório da dívida pública federal, que é produzido pelo Tesouro Nacional mensalmente. E, no caso, esse é o relatório publicado dias atrás, que trata do estoque da dívida até fevereiro agora desse ano. Primeira observação que eu quero fazer nesse capítulo 2 aqui, estoque da dívida pública federal. Quando a gente fala em DPF, nós estamos falando de toda a dívida, né? A interna e a externa, que hoje é bastante pequenininha, né? É ali praticamente 5% só de toda a dívida, mas para deixar claro, então, quando a gente falar de DPF é a total, quando falar DPFI é a interna, né? Então, no caso aqui, vejam só, a dívida pública federal saiu de janeiro de 6 trilhões 449,86 bilhões para 6 trilhões 595,29 em fevereiro, crescimento de 2,25. Se analisarmos só a dívida interna, o crescimento foi ali em torno de 2,32 de janeiro para fevereiro. Esse número, crescimento de 2 e poucos por cento, já é preocupante. Eu já havia detectado isso desde o final do ano. Nos últimos meses de 2023, a dívida já vinha crescendo de mês para mês, 2 e pouco por cento. Só em janeiro, dezembro contra janeiro, que aí tem uma transição de ano fiscal, então ela não cresceu nesse montante. Mas esse crescimento de mês contra mês, ele é totalmente insustentável. Insustentável. O próprio Tesouro já admite que até o final do ano devemos atingir 7 trilhões de reais. É a dívida que ficará aí para as futuras gerações brasileiras, né? Então, vejam aqui nessa primeira tabela, que é o estoque da dívida pública. Vejam, a coisa que já chama atenção aqui, na primeira linha, as chamadas LFTs, que quando vocês entram no site lá do Tesouro, é conhecido como Tesouro Selic. É o título pós-fixado, né, que hoje está ali em 10,75 na data que eu gravo esse vídeo. Veja que curioso, é o título que tem hoje o maior estoque, então todo o título que está sendo vencido, e os leilões são diários, logo pela manhã, o mercado não está querendo comprar os pré-fixados com juros já estabelecidos, né? E o mercado está empossando, então, dinheiro, praticamente 43%, veja esse número aqui, praticamente 43% em pós-fixado. O que quebra aquela narrativa fofa do início do ano, que dizia, você tem que tomar risco, porque o juro está caindo. Olha, a Selic está caindo. Pois é, mas 43% dos tomadores, os grandes tomadores de títulos do governo não acham isso. Tanto é que agora já saíram os relatórios mostrando aí muita gente fazendo seus cálculos de que o fim da Selic não pode ser 9. E a ministra do Planejamento veio dizer, não pode dizer que o fim é 9. Não, então ela devia propor a partir de janeiro, sob nova administração, quanto que será a Selic em 2025. Não tem problema nenhum. Agora ficar falando isso, né, é muito bacana, né? Vejam, as LTNs, que são os títulos pré-fixados puros, caíram aqui para 16,13%, 16,15%. Bem pífia, bem pífia. Normalmente esses títulos andavam meio em conjunto, cada um ali na ordem de seus 30% a 35%, então num balanceamento ali, um terço cada um mais ou menos. Mas veja a distorção. Ninguém mais quer um título prefixado porque já considera que o juro irá voltar a subir. Não agora, ao longo talvez de 2025, mas o juro futuro vai antecipar isso. A NTNB, que é o título híbrido, apesar de ter as outras que eu não vou entrar em detalhes, mas a NTNB, elas são as mais expressivas, que é aquela que está indexado ao IPCA, né? E essa aqui também já teve acima de 30% e hoje 28,5%. Né?
Esse é o quadro. Esse é o quadro realmente está se levando, né, na dívida. Aqui é o mínimo e o máximo que eu falei para vocês, dentro de 7 tri, mas pode chegar a 7,4 trilhões de dívida, tudo vai depender aí da evolução. Aqui eu vou pular essas tabelas que são questões técnicas de como que os títulos foram trocados ao longo do mês e tal. Isso aqui já é importante, ó. Então essa parte aqui, os detentores, né? Então quando formos analisar quem são os detentores, está aqui, ó. São fundos de previdência, né? Então fundos de previdência tem aqui um estoque de praticamente 1,5 trilhão de reais. Instituições financeiras, que tem a maior parte aqui, 1,8 trilhão, estou arredondando, evidentemente. Fundos de investimento. Vejam, residentes, que já foi numa porcentagem maior anos atrás, hoje não chega ali a 10%, tem 600 bilhões, né? E aí o resto não é tão relevante. E vejam, então, previdência, instituições financeiras e fundos de investimento estão preferindo ficar, nesse momento, pós-fixados, né? Aqui também nós temos o perfil, isso aqui é muito importante, no capítulo 3, perfil de vencimentos da dívida pública federal. Composição de vencimentos. Para os próximos 12 meses, saiu aqui de 19,15 para 18,98 em fevereiro, mas tecnicamente está empatado aqui, vamos dizer, em 19%, ou seja, 19% dessa dívida vence em até 12 meses, como mostra essa tabela aqui, ó. Então é até 12 meses, dá ali praticamente 19%, depois até 2 anos 16,69%, até 3 anos mais 15% e assim por diante. Ou seja, 75% da dívida ela vai vencer até no máximo 5 anos. Né? É feito um cálculo de uma média ponderada, que é apresentada em seguida, aqui, ó, prazo médio. Aqui, ó, fazendo uma média ponderada, de janeiro passou para 4,11 em janeiro para 4,7 em fevereiro. Então essa dívida, o prazo médio dela é de 4 anos. Muito curto. Muito curto. Então esse eu acho que eu fazer um stop aqui com as tabelas já é o principal problema. Então, aqueles vendedores de sonhos que ficam aí falando sobre receita, eu devia encarar isso aqui. Uma dívida chegando nesse ano a 7 trilhões, com prazo de investimento de 4 anos e um juro bastante alto, que eu vou mostrar em seguida. Então, isso que nós temos que realmente observar. Não dá para fazer tudo no Brasil que você pensa que dá para fazer. A receita final que sobra para o governo, de um PIB ali, vamos dizer, arredondar de 10 trilhões de reais, não dá para você fazer tudo. Você vai ter que estabelecer prioridades e vai ter que, de fato, entregar para a iniciativa privada uma série de coisas que você não vai ter dinheiro para fazer. Então ficam reclamando que não tem receita. Por que não vende o correio? Quanto que é o prejuízo do correio? Por que não vende uma série de estatais inoperantes, trem-bala, a empresa brasileira de comunicação? Quanto que gasta? Eu acho que é 2 bilhões por ano que você põe no quê? Só para ficar fazendo hora do Brasil e tal. Então o dinheiro tem, só que é um dinheiro jogado fora, né? Aí voltando aqui para a última tabela que eu pretendo mostrar aqui, aqui são outros cálculos mais complexos e tal, outra forma de calcular o tempo médio da dívida em padrões aí internacionais. Esse ponto aqui do capítulo 4, eu acho que é extremamente relevante. A grande mídia não toca nesse assunto, não gosta de tocar, só gosta de tocar em assuntos fofos. Então vejam, nós temos um estoque. E aquele estoque apurado até fevereiro, que eu falei dos 6 trilhões, 590 e tantos bilhões, né? Esses títulos já foram emitidos no passado numa taxa de juros. Alguns momentos foi maior, alguns momentos foi menor, mas nós estamos no momento em que ela está sendo reduzida paulatinamente a partir de agosto de 2023. Mas existem vários títulos que foram emitidos ainda, não os pós-fixados, porque os pós-fixados estão descendo pro rata, hoje em 10,75, já estiveram ali 14,25, certo? Mas e os prefixados? Os prefixados já estiveram perto de 14. Quando você faz, então,
a média ponderada dos títulos que já existiam e os evidentemente que ainda não venceram, versus aqueles quase 43% que está ali em 10,75, que é o pós-fixado, né? Essa média fica em 10,56. Veja o número ali, ó. O custo médio acumulado nos últimos 12 meses da dívida pública apresentou redução, apresentou leve redução porque o juro está caindo. 10,65 em janeiro para 10,56 em fevereiro. E ela vai continuar reduzindo à medida que a Selic vai sendo reduzida, né? Agora, quando a gente fala na dívida pública interna, o custo caiu de 11 para 10,97, ainda é pífio, né? Então vejam, vamos utilizar aqui em torno de 11. Nós estamos falando daquela dívida de 6 trilhões e meio, vamos arredondar. Se você tem um estoque que está hoje com um juro anual de 11%, fazendo uma conta simples, assim, simples, você já vai chegar numa conclusão muito rápida que serão entre 650 e 700 bilhões de reais de juros sobre o estoque. Então, se nós parássemos de emitir um título a partir do dia seguinte aqui, você só precisaria se preocupar em arranjar que seja aí 670 bilhões para pagar os juros. E a dívida iria diminuindo até desaparecer daqui a 4, 5 anos, como a gente viu o prazo médio ali, que entrou de 4 anos, enfim, né? Pois bem, só que aí nós temos um problema. É que o governo não consegue parar de pegar mais dinheiro. Vocês verem no começo desse relatório, ele mostra quanto foi emitido de dívidas a mais. Quando você ouve falar, pagamos em fevereiro 30 bilhões de precatórios. Saiu da onde os 30 bilhões de precatórios? Saiu aqui, da emissão de títulos para pagar. E tem mais ainda, 60 e tanto para pagar, e tem outro estoque. E o custo dos funcionários públicos? Você viu que as universidades federais querem parar. Os fofos querem fazer greve. A maior parte, quando se fala dinheiro dedicado à educação, é custo de folha, de salário. E a máquina. Tem universidade federal aí que custa 5 bi por ano, tem outra que custa 3, tem outra que custa 4. E encheram de universidade federal. Encheram. Vocês sabiam assim, o índice de desistência de vários cursos nas universidades federais? Mas isso não muda o salário dos professores. Toda aquela estrutura, toda aquela coisa toda e tal. Né? Sem crítica aqui, sem demérito para aqueles que são os bons professores. Mas não tem necessidade. O Brasil precisa de tanta gente assim? Tanta gente? Não, realmente é só você ver a relação dos cursos com índices de desistência altíssimos nas universidades federais. Né? Mas custam. Se você fizer a lista, vai custar bilhões e bilhões por ano. E sai da onde? Dos títulos públicos, para pagar não só os ativos, mas os inativos também. Né? Então, aonde que está o maior problema? É que você não só tem que arranjar dinheiro para pagar o juro do estoque, mas você, dia a dia, como o custo em relação a 2022 só está aumentando, o déficit em 12 meses dá 253 bilhões. Quer dizer, você gastou a mais 253 bilhões de reais do que você arrecadou. Ponto. E não adianta vir ministra ficar falando, não, porque a gente tem que rever, porque o outro, porque sei o quê, porque não, cara. Você tem que encaixar o orçamento do país que você tem, não do país que você sonha. Sinto muito. Então você vai para a Suíça, vai na Noruega, na Finlândia, país com 7, 9, Suécia, 10 milhões de habitantes, né? Com nível de escolaridade. Aí você quer comparar com um país do que de 203, 204 milhões, com o nível de escolaridade que tem, de empregabilidade que tem, um país que só sabe vender commodity, que acha que commodity vai levar o país para o primeiro mundo, né? Cheio de republiquetas regionais, com seus caciquezinhos, seus coisas. Não dá, cara. Não vai existir isso. Pode existir, não vai existir. Enquanto o modelo brasileiro for esse, aqui vai ser o país do juro real, né? E você vai viver desses rendimentos, né? Se você conseguir poupar, né? Por isso que bolsa simplesmente não tem futuro, né? Porque o juro real, tem matérias hoje mesmo, mostra que não tem futuro. O juro real não vai cair
abaixo de 6%, 5,5% que seja. É duro, mas é isso. É duro ter que mostrar os números como eles são. Mas, para quem quiser se aprofundar, esse relatório muito bem produzido lá pelo pessoal do Tesouro, todo mês, e eu comparo mês a mês a evolução, e por isso que eu tenho segurança em dizer que até 2025 a gente de fato vai bater no muro, vai bater na parede, porque essa dívida vai ficar um tamanho tal se aproximando de 100% do PIB, aí, é claro, aí virar aquela bravata, dizer, mas tem países, o Japão está 100%, mais de 100% do PIB, Estados Unidos está mais de 100% do PIB, assim, mas é só você ver o que eles produzem, a tecnologia de foguete que eles produzem, certo? Eles não produzem banana, milho, soja, boi, é só você fazer a conta, né, de quanto custa a tonelada de cada coisa, quanto a tonelada de chip que Taiwan exporta, é só fazer uma conta simples assim, né? Então é isso aí, pessoal. Então hoje foi aí um vídeo mais assim elucidativo, porque essa questão da dívida pública vai fazer preço em breve. Vai fazer preço aqui no Brasil, porque ela não é sustentável. Forte abraço.